Olá amigos, vocês gostam de história? Hoje eu gostaria de trazer uma breve história com uma reflexão para todos nós. Conta a história que certo homem tinha duas mulheres. Ele tinha casado com uma mulher e essa não podia ter filhos, então naquela época não havia métodos para resolver essa situação, então para dar sequência na sua descendência, então ele arrumou outra mulher e teve filhos com ela. Acontece que aquela mulher que já tinha filhos, ela ficava incomodando aquela que não tinha filhos. Aquele homem, ele amava aquela mulher que não tinha filhos, mas mesmo ele a tratando com carinho, isto não parecia ser o suficiente. Sabe? E essa situação é uma situação que acontece com muitos de nós. Às vezes nós estamos procurando alguma solução para algum problema nosso, né? Seja num problema de saúde, aqui nós temos esse canal com dicas para uma vida mais saudável, né? Mas, às vezes, tem pessoas que nos desincentivam, dizendo: ah, por que você não come isso? Por que você não faz aquilo? Então, existem pessoas que, assim como aquela mulher incomodava a outra, nos querem fazer desanimar. Ou talvez pode acontecer que nós já mudamos nossos hábitos alimentares e a gente quer que outras pessoas também mudem, mas a nossa atitude em relação a elas não é uma atitude de respeito. Por exemplo, se eu deixar de comer carne e ao invés de eu dar um bom exemplo falando dos benefícios, eu ficar induzindo as pessoas, dizendo que todo mundo não deve comer carne, que isso é errado, que eu posso estar também agindo como aquela mulher. Naquela história, então, aquela mulher que não tinha filhos, ela buscou a Deus, ela procurou a Deus e pediu que, se ela tivesse um filho, ela ia dedicar aquele filho a ser um sacerdote, o que seria hoje um padre ou pastor. E eu quero falar para você que de repente está procurando hábitos saudáveis porque está numa situação de saúde complicada, está com alguma doença, que busque também a Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas e certamente Ele pode nos ajudar. A moça da nossa história, ela teve a sua graça atendida. Então, passado certo tempo, ela conseguiu engravidar. E depois de ter desmamado o menino, depois de ter passado 2 anos, ela então, como prometido, ela entregou aquele filho para ser sacerdote. De repente, às vezes, você já buscou a Deus em oração, você já pediu a Deus que te ajudasse a resolver o seu problema de saúde. E através de um médico, através de algum conhecimento, de algum amigo, de algum familiar, você ficou sabendo que uma vida de hábitos mais saudáveis, de hábitos melhores, elas podem resolver seu problema de saúde. E às vezes, é isso que Deus quer mostrar para nós. Eu costumo sempre dar o seguinte exemplo. Vamos dizer que eu bebo e depois de ter me embriagado, eu orar a Deus pedindo: Senhor, livra-me da ressaca amanhã, e Deus me atender e eu não passar pela ressaca, que lição eu tirei disso? Do que isso me ajudou? Então, às vezes, as nossas orações e pedidos de milagre, de soluções em problemas de saúde, elas não são atendidas da maneira que a gente gostaria, porque se Deus simplesmente lhe curasse, você não mudaria seus hábitos alimentares. E aí, sua qualidade de vida não melhoraria. Deus é o nosso Criador. Foi Ele quem criou as frutas, foi Ele quem criou os legumes, foi Ele quem criou toda a variedade de grãos. Isso é o que Deus criou para nos servir de alimentos. Deus, Ele nos criou para nos alimentarmos disso. Deus, Ele te ama
e Ele só permitiu que você passasse por a dificuldade que talvez você esteja passando, porque só assim você vai procurar um profissional que vai poder lhe dizer: você precisa se cuidar, você precisa mudar seus hábitos. É isso que Deus quer. E Ele está utilizando de um médico, de um especialista, de alguém para lhe ajudar. Então, amigos, por maior que seja a dificuldade, a doença, a situação que você se encontra, Deus, Ele está ali para te ajudar. Deus, Ele quer ajudar você a superar isso. Deixe Deus trabalhar em sua vida. Alimente-se do que Deus criou. Peça forças a Ele para ajudar a mudar seus hábitos alimentares. Peça força a Ele para mudar de vida. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar e você será muito mais feliz. Isso é uma graça. Eu posso falar. Parece mesmo, não é? Não peguei aqui, vou falar.